para pensar, na verdade tem um Mundial, mas acredito que estava pensar depois. Mas como é que é voltar ao Campeonato Brasileiro? Eu sei que é errado, mas é correr um pouquinho atrás do prejuízo e fala um pouquinho do Figueirense também, por favor. Eu acho que agora nosso objetivo é esse, é se concentrar no brasileiro. A gente conseguiu um campeonato importante para todos nós, que foi a Libertadores, agora já passou. E é isso, já conversei com os jogadores em relação a isso. Continua a cobrança e do Figueirense, em casa é um time sempre muito aguerrido, um time que vem para cima, um time jovem, e com certeza já começa outra vez o time a pensar num campeonato que é complicadíssimo e a gente tem que abrir o olho. Muricy, falando em um campeonato complicado, a CBF ontem já adiou o primeiro jogo do Santos, né? A partir do momento que você não vai ter os jogadores também servindo a seleção sub-20, você tem 3 servindo a seleção principal, e na teoria deveria ter o efeito cascata, né? Porque se não vai ter contra o Fluminense, você não vai ter contra o Palmeiras, e assim até o final da Copa América, Santos teoricamente voltaria a jogar só contra o Flamengo no dia 27. Você espera isso também? Que os outros jogos tenham novas datas para acontecer, já que o jogo contra o Fluminense você não vai ter o jogo, porque os jogadores servem a seleção? Eu acho que a diretoria está trabalhando certo e eu acho que quem organiza o campeonato está tendo muito boa vontade com a gente, está nos ajudando. Isso é muito legal, porque a gente tem mais jogadores servindo a seleção brasileira. Isso é bom senso. A gente espera que realmente consiga mais. Quanto mais, para a gente melhor, porque daqui a pouco a gente vai ficar numa situação muito complicada em relação até número de jogadores. A gente não tem para formar o time e o que vai no banco. Então, eu acho que estão trabalhando muito bem nesse sentido e volto a repetir, as pessoas que organizaram estão nos ajudando bastante. Muricy, aqui à sua esquerda, tudo bem? Muricy, o torcedor, evidentemente, está satisfeito com os 2 títulos conseguidos no primeiro semestre, mas qualquer time profissional de ponta vive de conquistas, e o Santos não é diferente. O que te preocupa mais neste momento? A perda de alguns jogadores, em razão da janela internacional estar aberta, ou a reposição de peças? Uma coisa vai depender da outra, esse que é o grande problema nosso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a verdade é essa. Nós temos também a janela, que a deles é maior tempo, a nossa não. Tem o fator 6 jogos também do Campeonato Brasileiro, que se a gente for no mercado nacional, também é complicado. Então a gente está numa situação muito complicada e a gente não pode só trazer jogador para compor o grupo, a gente tem que trazer jogadores de ponta, mas a gente depende dos jogadores, né, que se vão permanecer ou não. E isso não depende muito do clube, porque o clube está fazendo um esforço muito grande para manter todo mundo, mas não é só depender do clube, depende do jogador. Então, a gente tem uma situação muito complicada, porque se a gente contratar agora e, de repente, os jogadores não saem, aí a gente fica realmente numa situação complicada na parte econômica, com excesso de jogadores. Aí os jogadores saem, a gente não contratou, a gente está, não está fácil a situação, mas a gente vai encontrar uma saída ainda. Muricy, aqui. Enquanto os jogadores estão na seleção e os reforços não chegam, é o momento de apostar talvez em alguns jogadores da base, dar uma chance para eles, até por essa ser uma das características do Santos? Os jogadores que a gente está aí, a gente está com carinho olhando esses jogadores, vamos lançar na hora certa, porque no futebol a gente só vê os que chegam, o que fica pelo caminho a gente não vê, e às vezes os que ficam pelo caminho, às vezes é um lançamento numa hora errada, num momento ruim, você queima o jogador. Então a gente tem que ter calma com isso. Muricy, você havia dito que o problema, né, ainda não está de quem vai sair, ainda não está certo. No caso, no meio-campo, o Alan Patrick já vai deixar, não é mais jogador do Santos. E no caso, o Ganso vai estar agora com a Copa América, depois Felipe Anderson, que foi convocado. O meio de campo é um setor que te preocupa? Ter um meia de armação?
O problema é que, volto a repetir, você vai fazer essa pergunta e eu vou dizer uma coisa. Ninguém garante nada, né? Ninguém sabe o que vai realmente acontecer. A gente só sabe uma coisa, que os nossos jogadores estão muito valorizados, isso a gente sabe no mercado, e que todos os times estão fazendo consultas em cima dos nossos jogadores. Então, esse que é o grande problema. Então, a gente não... Difícil estar falando de um setor, porque a gente não sabe com qual jogador a gente vai permanecer. Isso que é a maior dúvida para a gente até o final do ano. A gente não sabe qual time que vai ter. E acho que não só o Santos, a maioria dos times tem esse tipo de problema, porque enquanto a janela estiver aberta, ninguém pode falar nada, porque a qualquer momento o jogador decide ir embora, porque quem manda não é o clube, é o jogador. Então, a situação do clube brasileiro só vai se definir na hora que a janela estiver fechada. Por enquanto, não adianta a gente falando de posições, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Muricy, você estava falando até que você chegou a conversar com os jogadores para focar no brasileiro, mas como fazer eles ficarem bem focados? Porque a tendência é que sempre cause um relaxamento, principalmente depois de uma conquista importante como foi a da Libertadores. E também uma segunda pergunta, como é que você vai fazer para escalar o time já essa semana? Está difícil, né? Arranjar jogadores reservas e tudo. Agora não está tão difícil, porque ainda tem os jogadores, né, da Sub-20 que estão aí ainda. E a gente está pondo outros jogadores para jogar, né? Mas eu acho que a vida continua do time profissional, time grande, tem que estar sempre mostrando, porque se esquece rápido as coisas, né? E o cara é profissional, tem que estar lutando para permanecer no time. De repente começa a ir mal, sai do time, perde o lugar, e é isso que eles têm que ter, esse lado competitivo que não pode deixar de ter. E claro, o pessoal da comissão técnica não relaxar, continuar trabalhando duro como sempre, não mudar nada, não mudou nada, já conversamos muito com ele em relação a isso. Ao contrário, se a gente tiver que cobrar, vai cobrar um pouco mais, porque é assim, porque o ser humano às vezes se acomoda um pouco, e eu não vou deixar acontecer isso. Então, a partir de amanhã, a gente já começa a entrar com tudo no campeonato. Muricy, aqui, boa tarde. Vocês não gostam de falar em nomes, tudo bem, também não tem nada acertado, mas Zé Roberto, Cleiton Xavier, Diego, seria um sonho de consumo, assim, para qualquer treinador e para você particularmente, não? Eu acho que é isso. Eu acho que para trazer jogadores tem que ser desse nível que você falou. Não pode ser mais ou menos. Primeiro vem esses, depois vem os para compor o elenco, porque o Santos tem um Campeonato Brasileiro pela frente que é complicadíssimo, e depois tem uma final no fim do ano, se a gente passar da primeira eliminatória contra o Barcelona. Então, para vir jogadores tem que ser desse nível. Mas para vir esse tipo de jogadores depende de outros também, que o que vai acontecer. Por isso é que nós estamos um pouco amarrados. Mas as conversas a gente não para. A gente estava hoje de manhã, tivemos reuniões, conversamos, todos os dias estamos conversando. E estamos buscando saída para esse momento do Santos. Muricy, ainda a respeito desse tema, você citou agora há pouco que os jogadores do Santos estão muito valorizados, mas o clube também está valorizado no sentido de que alguns craques querem vir jogar aqui, né? A gente conversa com o Zé Roberto, com o Diego, eles insistem no discurso de que estão esperando o Santos, priorizam um acerto com o Santos. O que passa a impressão é de que uma saída do Danilo seria reposta com o Zé Roberto e a saída do Paulo Henrique Ganso com o Diego. Você não vê viabilidade de todos esses jogadores jogarem juntos aqui? Eu vejo, mas você falou uma coisa aí que eles têm vontade, tem tudo isso que você falou aí, só que você esqueceu uma coisinha, na hora que eles pedem as coisas que é... Entendeu? Isso eles não falaram para você não, né? Esse que é o problema, entendeu? Todo mundo quer vir jogar no Santos. Mas na hora que eles falam com o que eles querem, meu filho. Então é isso. Esse é o lado da história que eles não contaram para você. Eu estou te contando. Né, guria? Então é tudo bonito. Quero lá, eu amo vocês, eu amo o Santos, eu amo não sei quem. Muricy. E o bolso. Muricy.
Agora de cabeça eu lembro alguns times que foram campeões aqui no meio e sofreram desmanches. O Cruzeiro em 2003, Palmeiras em 96, o Corinthians em 2009. Você dá para o Santos de hoje temer um desmanche também, a saída em massa de vários jogadores titulares? O Ganso, o Neymar, o Danilo, que estão sendo assediados, o Jonathan. Então é difícil estar respondendo para você, porque a vontade da diretoria, e já foi definido isso, eles não querem que ninguém saia e vão fazer de tudo o que é possível para garantir esses jogadores aqui, tudo, até melhorar as condições deles. Isso já foi conversado, eles não abrem mão. Agora, do outro lado tem o jogador, né? Tem as pessoas que dirigem a carreira dos jogadores, que não é fácil, mas pelo Santos realmente a gente percebe, eu estou acompanhando, que eles vão fazer de tudo e eles estão correndo atrás. Agora depende do outro lado. E essa é uma grande interrogação que a gente não sabe. O que passa na cabeça dos caras, né? Então a gente espera que eles resolvam, né, o mais rápido possível, né? Porque a gente tem que formar um time até o segundo semestre, né? Então é importante que as pessoas decidam, né, fazer o que tem que fazer, né? Mas a gente espera que eles sejam as pessoas que tomam conta da carreira desses jogadores, que sejam inteligentes, que saber que ficar no Santos hoje é uma grande vitrine, eu acho que valoriza muito, e às vezes você vai jogar num outro time que você vai ser um a mais, porque lá um monte de jogador fera, e às vezes não é o momento para você ir. Então, todas essas coisas. A gente espera que essas pessoas que tomam conta dos jogadores pensem em tudo isso.